pessoal do agro, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos estar apenas complementando, o assunto de gessagem, do qual nós já discutimos no vídeo passado. Se você ainda não assistiu o vídeo de gessagem, recomendo que você vá no canal Conceitos do Agro e assista esse vídeo, que por sinal está muito bacana, tem muita informação boa a respeito de gesso e a funcionalidade da gessagem, como que ele atua no solo, a prática de gessagem em geral. Então hoje apenas nós vamos estar complementando este assunto, expondo alguns métodos, algumas metodologias de cálculo da necessidade de gessagem. Um método bastante usual empregado aí para estarmos calculando a necessidade de gessagem é de estarmos empregando o uso do gesso, calculando a dosagem de gesso em função da necessidade de calagem total recomendada na camada arável de 0 a 20, no horizonte vertical do perfil de solo compreendido de 0 a 20. Então, como que é esse cálculo? Como que é esta forma? Então, NG, este que corresponde à necessidade de gessagem, em toneladas por hectare. Então, essa forma mais usual é de estarmos empregando então 25 ou 30% de gesso da dosagem total recomendada para a camada arável de 0 a 20 de calcário. Então, vamos pegar o exemplo de 25%. Então, NG é igual a NC, que corresponde à necessidade de calagem na camada de 0 a 20, multiplicado então por 25, dividido por 100. Então logo, eu tenho que a minha NG, perdão, é igual. Vamos supor, que nessa camada arável de 0 a 20 foi recomendada, mediante análise de solo, uma dosagem de 3 toneladas por hectare de calcário. Então, 3 toneladas, vou multiplicar 25 dividido por 100, corresponde ao numeral 0,25. Então, 3 vezes 0,25. Logo, então, a minha necessidade de gessagem, NG, vai ser de... Vamos fazer um rápido cálculo aqui. Então, 3 vezes 0,25 resultará em 0,75 toneladas por hectare de gesso agrícola, ou 750 quilos por hectare. No caso, se nós fôssemos multiplicar por 30, esse resultado seria, vamos fazer um outro rápido cálculo aqui. Então, 3 vezes 0,30 a nossa necessidade de gessagem a 30% da necessidade de calagem recomendada na camada arável de 0 a 20 seria de 0,9 toneladas por hectare.
ou, né, 900 kg por hectare. Ok? Vamos supor que o ambiente que eu almejo melhorar, né, em subsuperfície, nesse horizonte vertical do perfil do solo, compreendido numa faixa aí de 20 a 50. Nós temos aqui o nosso horizonte do perfil de solo, né, uma primeira recomendação feita em função da calagem, né, da dosagem total de calagem na camada de 0 a 20. Então agora eu almejo, né, eu quero melhorar esse ambiente mais profundo, em subsuperfície, de 20 a 50 centímetros. Então eu preciso agora corrigir essa quantidade de gesso, né, recomendada. E eu vou precisar, né, saber um outro fator que está relacionado à espessura da camada, representada pela sigla EC. Então, nessa camada, né, nesse intervalo de horizonte vertical do perfil do solo de 20 a 50, eu vou ter que a minha espessura da camada EC é de 30 centímetros. 50 menos 20, 30 centímetros. Então eu vou ter que corrigir essa necessidade de gessagem. Como que é essa fórmula então? QG, né? Quantidade de gessagem corrigida para essa camada subsuperficial, compreendida de 20 a 50, é igual a NG, que é a necessidade de gessagem já calculada em função da dosagem total de calcário na camada de 0 a 20, a camada arável, né, de 0 a 20, então NG multiplicado pela espessura da camada, do qual nós já identificamos, EC, né, dividido por 20. Então, logo, a minha quantidade de gessagem é igual. Então, qual que foi? Vamos pegar aqui o exemplo de 25%. Então, qual que foi a minha necessidade de gessagem? Aplicando 25% de gesso em função da dosagem total de calcário na camada arável. Foi de 0,75. Então, 0,75 multiplicado pela minha espessura da camada, que é de 30, dividido por 20. Então, logo eu tenho que a minha quantidade de gesso, né, 30 dividido por 20, eu sei que eu vou ter um fator de correção para corrigir essa quantidade de calcário, que é de 1,5. Então, 0,75 vezes 1,5. Logo, então, a minha necessidade, minha quantidade de gesso corrigida agora para essa camada, né, subsuperficial, que eu almejo ambientar, melhorar esse ambiente, né, distribuindo esse sulfato de cálcio, esse ânion sulfato de hidratado, que é o nosso gesso agrícola, nessa subsuperfície de 20 a 50, que vai ser de 0,75 multiplicado por 1,5. Então a minha quantidade de gesso agora corrigida vai ser de 1,125 toneladas por hectare. E não mais, né, 750 kg ou 0,75 toneladas por hectare. Ok, pessoal?
dessa maneira que a gente realiza o cálculo, né? Baseado aí em estarmos aplicando, recomendando gesso 25 ou 30% da necessidade total de calagem na camada arável, compreendida de 0 a 20. Uma outra metodologia de cálculo também bastante utilizada é em função, né, do teor de argila, da textura do solo. Uma primeira recomendação que nós temos do boletim 100, o boletim técnico do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, a recomendação de adubação, né, e nutrição de plantas para o estado de São Paulo. A recomendação, né, é de estarmos multiplicando o teor de argila em gramas por quilo por 6, por esse fator de correção 6. Então, Ng é igual ao teor de argila em gramas por quilo multiplicado por 6. Tá? Aqui na minha análise, nessa análise representada aqui no quadro, eu tenho que o meu teor de argila em percentagem é de 17%. Tá? Como que eu sei esse teor de argila em gramas por quilo? Basta eu multiplicar esse 17% por 10. Então eu vou ter, né, o meu teor de argila agora em gramas por quilo de 170. 170 170 gramas por quilo. Ok? Então agora aqui a gente pode calcular. Então, Ng, né, é igual. Qual que é o meu teor de argila em gramas por quilo? É de 170. Então 170 eu vou multiplicar agora por 6. Então eu vou ter que o meu teor, necessidade de gessagem para essa área, para esse solo, vamos calcular aqui rapidamente. É de, né, 1020 quilos por hectare. Ok? Souza e Lobato, em 2004, né, também propuseram uma metodologia baseada na textura do solo. Só que agora utilizando outros valores. Se no resultado da análise, os dados, né, analíticos, esses valores estiverem expressos em percentagem, basta a gente multiplicar por 50. Se o resultado na análise, esses valores estiverem expressos em quilos por hectare, basta, né, a gente multiplicar por 5, apenas 5.
Tá? Então, como que é essa fórmula, né? Ng é igual a 50 vezes o meu teor de argila em percentagem. Que aqui no caso, na análise, está expresso em percentagem, que corresponde a 17. Né? Então, logo, né, a minha necessidade de gessagem vai ser de, vamos fazer um rápido cálculo, 50 vezes 17, eu tenho que a minha necessidade de gessagem em função desse teor de argila em percentagem, né, da textura do solo, é igual a 850 kg por hectare. No caso, se o valor estiver expresso em gramas por quilo, que no caso, né, nós convertemos 170 kg, 170 gramas por quilo, o resultado também não mudará, será o mesmo, não muda, tá? Então, a Ng é igual a 5 vezes o nosso teor de argila em gramas por quilo, que é de 170. Então, logo a minha necessidade de gessagem é também, né, de 850 quilos por hectare. Então, veja que a recomendação, a dosagem não muda. O que vai mudar é essa multiplicação. Né? Se for em percentagem, multiplico por 50. Se for em gramas por quilo, multiplico por 5. Ok? Uma outra metodologia é também utilizada para estarmos calculando a necessidade de gesso na nossa área, no solo, né? Essa metodologia é descrita por Witt, né? Na verdade, foi uma reformulação que o professor Witt e alguns pesquisadores, colegas, parceiros fizeram, né? Que é em função, né, da elevação da saturação por bases V% na camada subsuperficial compreendida de 20 a 40. Tá? Essa metodologia que já foi, né, anteriormente descrita por Dematteis em 86. Então apenas o professor Witt ele reformulou essa metodologia. Tá? Então como que é o cálculo? Né? O professor então Witt, em 2008, com alguns colegas parceiros, eles reformularam essa metodologia descrita por Dematteis em 1986. Então, como que é o cálculo, né? Então a fórmula é a seguinte: Ng é igual a V2 menos V1 multiplicado pela CTC dividido por um fator de correção de unidades, né, de valores, que é 500. O que é esse V2, pessoal? É a saturação por bases que eu almejo elevar ao nível crítico, né, em subsuperfície, na camada compreendida de 20 a 40, no caso aí no nível crítico de 50 a 70. Qual que é o V1? Né? A saturação por bases que apresenta o meu solo na análise. Tá? Aqui não está calculado, né? Mas nós podemos calcular essa necessidade, né? Essa saturação por bases V%, bem como também a CTC potencial, né? Essa CTC
a pH 7, né? Ou seja, a capacidade que esses cátions têm, potássio, cálcio e magnésio, têm de trocar em cargas, né? Incluindo, né, também o somatório da participação do hidrogênio com alumínio na solução. Então nós sabemos a nossa CTC potencial, né? O CTC a pH 7, pH neutro. Capacidade que esses cátions têm de trocar em cargas, né, a um suposto pH neutro, pH 7. Então vamos, como que a gente calcula a CTC, por exemplo, né? Nossa CTC potencial. Eu recomendo que vocês, né, entrem lá no nosso canal, que eu também, antes, né, do vídeo de gessagem, eu expus, né, fiz um vídeo explicativo, onde nós, né, completamos uma análise de solo, onde esses parâmetros foram calculados, né, CTC, saturação por bases, CTC efetiva, saturação por alumínio, né. Então, calculando rapidamente, a nossa CTC potencial, a pH 7. Então, qual que é o nosso potássio, né? O nosso teor de potássio, 0,9. Que por sinal está muito baixo. Mais o nosso teor de cálcio, que é 2, também muitíssimo baixo. Mais o teor de magnésio, que é 3, também muitíssimo baixo. Mais a participação agora do hidrogênio com alumínio, que está, né, num nível bastante alto. Então eu tenho que a minha CTC potencial, ou CTC a pH 7, para este solo é de 40,9 ou 40,9. Então, a partir destes dados, né, do somatório das bases, a soma das bases trocáveis, SB, e a minha CTC potencial, eu consigo calcular a minha saturação por bases, V%. Então, é uma fórmula simples, né? Basta eu relacionar, né, a relação da soma de bases trocáveis, SB, sobre a CTC potencial multiplicado por 100. Então, qual que é a minha soma de bases trocáveis? Esses três aqui principais. Potássio mais cálcio mais magnésio. Então, 0,9 mais 2 mais 3, 5,9. Eu divido pela minha CTC potencial, que é de 40,9. O resultado eu multiplico por 100, então eu tenho que a minha saturação por bases, V% desse solo, é de 14,4. Uma saturação por base também muito baixa, né? Estes dados revelam para nós que este solo tem uma acidez ativa relativamente alta, muito alta por sinal, tá? Muito provavelmente, né, esse solo não foi corrigido com calagem, com calcário, né, com carbonato de cálcio ou magnésio. Mas aqui eu utilizei esses dados, né, como eu já até escrevi aqui, é uma análise hipotética, tá? Se nesse solo eu tivesse feito uma aplicação de calagem nessa área, nesse solo, muito provavelmente o pH estaria alto, né, numa faixa, né, próximo da ideal, onde haveria uma maior disponibilidade de macro e micronutrientes. O meu teor de potássio, cálcio e magnésio também estaria alto, né, principalmente de cálcio e magnésio. Esse somatório de hidrogênio e alumínio também estaria baixo, no nível adequado. A minha CTC estaria alta, consequentemente a minha saturação por bases também.
E a minha saturação por alumínio, que é de 70,3, né? Que eu já calculei aqui antes, né? Que por sinal que está muitíssimo alto, essa saturação por alumínio estaria no nível adequado, baixo, né? Se estivesse feita a aplicação. Se estivesse feita a aplicação de calagem, pelo menos, né? De calcário. Ok, pessoal? Então, estes dados, né, é uma análise hipotética de solo, né? Uma amostra de solo retirada da região do Cerrado brasileiro, né, na região do Paraná, por exemplo. Então, como que é que fica esse cálculo, né? Baseado na elevação da saturação por bases V%, né, a V2, em subsuperfície, na camada, né, do horizonte vertical do solo, compreendida de 20 a 40. Então, NG supondo, né, que nesse solo em subsuperfície o meu teor de cálcio está muito baixo, o meu teor de alumínio em contrapartida está muito alto, né, relacionado a uma saturação por alumínio também altíssimo, né? Então eu almejo elevar essa minha saturação por bases V2 em subsuperfície de 20 a 40 a um nível crítico de 70%, por exemplo. Então 70 menos a saturação por bases que apresenta meu solo, V1, que nós já calculamos, que é de 14,4, multiplicado pela CTC potencial, né, ou pH, ou CTC a pH 7, pH neutro, que também nós calculamos, que é de 40,9. Vou dividir, né, por um fator de correção de valores, né, de unidades, que é 500. Então eu tenho que a minha necessidade de gessagem para esse solo, né, vamos calcular rapidamente. Então 70 menos 14,4 multiplicado pela CTC potencial, que foi de 40,9, eu divido, né, por esse fator de correção de valores, conversão de unidades, né, para corrigir, né, esses valores, que é de 500. Então eu tenho que a minha necessidade de gessagem em função da elevação da saturação por bases V2 em subsuperfície de 20 a 40 é de 4,55 toneladas por hectare, ou 4.555 quilos por hectare de gesso agrícola. Então, nessa metodologia, que foi reformulada pelo professor Witt e alguns colegas parceiros em 2008, esta metodologia que já tinha sido descrita pelo professor Dematê em 86, né? Que é de elevar essa saturação por bases V%, né? V2 em subsuperfície na camada, no horizonte vertical do perfil de solo compreendida de 20 a 40, a um nível crítico, no caso aqui nós utilizamos 70%. Tá? Então é dessa maneira que se calcula a necessidade de gessagem utilizando essa metodologia de cálculo. Essas metodologias, pessoal,
tomando como base a textura do solo, né, o teor de argila em gramas por quilo ou em percentagem, ou mesmo, né, empregando 25 ou 30% de gesso em função da necessidade de calagem total recomendada na camada arável de 0 a 20, muitas vezes acaba sendo vaga essas metodologias, né, porque não existe um critério técnico definido, né. Então, objetivando melhorar esses critérios técnicos, Caires e Guimarães, em 2018, nessa metodologia atual, eles, né, utilizaram de técnicas de mineração de dados de experimentos de campo em latossolos na região sul do país. Esses latossolos sob sistema de plantio direto na palha, SPDP, ou seja, superfície coberta com palhado, né, com palha. Estes solos, né, cultivados com soja, milho, trigo e cevada, eles utilizaram nesses latossolos diferentes dosagens de gesso agrícola. Então eles identificaram que as maiores produtividades, ou seja, as produtividades mais altas, foram potencializadas em função da saturação de cálcio, ou seja, quando a saturação de cálcio em subsuperfície na camada do horizonte vertical do perfil do solo compreendido de 20 a 40 foi em torno, né, de 60%. Tá? Então isso explica, né, a real importância do uso do gesso agrícola, né? Esse iosulfato de cálcio dihidratado, esse sulfato que se dissocia muito fácil desse cálcio, ou seja, esse cálcio é liberado por esse iosulfato na solução, carregado em subsuperfície, né, nos ambientes mais profundos, onde esse cálcio vai ser disponibilizado por esse iosulfato em grandes concentrações. Haverá uma neutralização desse alumínio em subsuperfície, né, que esteja na sua forma tóxica. Será convertido por sulfato, né, e a planta absorve, só que esse alumínio já não é mais tóxico, né? A planta absorve como um micronutriente normal. Então, esse cálcio em grandes concentrações liberadas em subsuperfície nos ambientes mais profundos vai promover um aumento, né, das células radiculares. Essas raízes conseguem então ocupar um volume maior de solo em profundidade, nesses ambientes onde as concentrações de micronutrientes serão mais elevadas, né, mas serão em teores maiores. E esse cálcio também vai estar disponível nesses horizontes mais profundos em maiores quantidades. Então, o sistema radicular, essas raízes conseguem, né, buscar mais água e mais macro e micronutrientes. Então a planta consegue ter um equilíbrio macro e micronutricional bastante adequado, potencializando então altas produtividades, tá? Então, né, eles propuseram essa metodologia de cálculo da necessidade de gessagem, almejando elevar a saturação de cálcio em subsuperfície na camada de 20 a 40 a um nível crítico de 60%. Tá? Quando nós utilizamos essa metodologia de cálculo, né, da necessidade de gessagem, quando a saturação de cálcio em subsuperfície de 20 a 40 for inferior a 54%. Para calcularmos essa metodologia de cálculo, de gessagem, né, nós precisamos converter esses valores que estão expressos em milimol, passar, né, esses valores para centimol de carga por decímetro cúbico. Como que nós realizamos essa conversão, né? Basta nós dividirmos estes valores, né, estes dados de potássio, cálcio, magnésio e alumínio, por exemplo, por 10. Então, né, eu tenho agora o meu teor de potássio expresso em centimol de 0,09
o meu teor de cálcio de 0,2, o meu teor de magnésio de 0,3, o meu teor de alumínio de 1,4. Agora em centimol de carga por decímetro cúbico e não mais em milimol, tá? Para conseguirmos, né, calcularmos essa necessidade de gessagem por essa metodologia descrita por Caires e Guimarães em 2018. Então, né, como que é esta forma? NG é igual a 0,6, que é um fator de correção de valores, né, multiplicado pela CTC efetiva, ou seja, a capacidade que os cátions, bases, cálcio, magnésio, potássio, mais a participação do alumínio na solução tende a trocar em cargas no pH atual do solo, que apresenta esse solo, que nós já calculamos, né? Anteriormente eu já havia calculado, que é de 1,99 centimol de carga por decímetro cúbico, que é o somatório do potássio mais cálcio mais magnésio, mais agora acrescentando o alumínio, que vai estar participando ativamente na solução juntamente com esses cátions bases trocáveis, cálcio, magnésio e potássio. O somatório, né, resultou em 1,99 centimol de carga por decímetro cúbico. Vou subtrair do meu teor de cálcio, que já foi convertido para centimol, que é de 0,2, né? O resultado eu multiplico por um outro fator de correção de valores, né, que é de 6,4. Então, NG é a necessidade de gessagem, 0,6 multiplicado por 1,99, a minha CTC efetiva, né, capacidade de troca de cátions, catiônica, né, em subsuperfície, na camada de 20 a 40, em centimol de carga por decímetro cúbico, que foi de 1,99. Subtrai no teor de cálcio, também em centimol, que é de 0,2. Multiplicado por um outro fator de conversão, que é de 6,4. Então vamos calcular rapidamente. Esse valor será expresso, né, em toneladas por hectare. Então, 0,6 vezes 1,99 menos o teor de cálcio, que é de 0,2, multiplicado pelo fator de correção de valores de unidades, que é de 6,4. Então eu tenho que a minha necessidade de gessagem, né, em função da saturação de cálcio, é de 6,4. 36 toneladas por hectare, ou 6.336, né, 6.366 quilos por hectare de gesso agrícola. Tá? Então essas são as metodologias, né, de cálculo, né, utilizadas aí para estarmos, né, recomendando a dosagem de gesso nos solos, né, na nossa área. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, curtindo o nosso canal, esse vídeo, né, e o nosso canal Conceitos do Agro. E também não deixe de ativar o sininho,
clicando em todas, né, para que você possa receber todas as notificações dos vídeos que nós iremos estar disponibilizando no canal ao longo das semanas. Então, se você gostou, não deixe de curtir dando o seu like, né, e ativando o sininho. Então não perca o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.